Mãos vazias, mas que tua glória livres em ti, livres sem fim. Imenso amor, que doce som, que alcançou a mim. Perdida andei, mas Deus me achou.
Meus amados, eu convido toda a igreja a ficar de pé, onde nós estaremos orando ao Senhor. Nós estaremos fazendo a ministração da palavra esta noite. Queria que os irmãos me acompanhassem no livro de Salmos, hoje retornando ao livro de Salmos. Hoje nós estamos no Salmo de número 10. Provavelmente os Salmos de número 9 e 10, eles fazem parte do mesmo Salmos, né? Que a gente chama de Salmos alfabéticos, né? Ou Salmos acrósticos. Enfim, nós já fizemos essa introdução na última leitura dos Salmos. Hoje nós vamos ter a exposição dos Salmos e a intenção do autor ao propor esse salmo. Lembrando que Salmos é também conhecido como Salmos, né? O saltério de Israel. Então, esse livro ele tem a intenção de ser um hinário do Antigo Testamento. Então, se você pensar assim, nossa, a gente tinha que ter um hinário bíblico, né? Nós temos. É que a gente não canta, né? Ou não tanto quanto deveria. Então, os salmos de fato foram feitos para serem cantados. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Deus para nos abençoar esta noite? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos. Mais uma vez oramos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor venha usar da Sua instrumentalidade nesta noite. O Senhor venha abrir os nossos corações e mentes espirituais. Que o Senhor venha abençoar todos quanto verão a ministração do Senhor do livro de Salmos nesta noite. Guia-nos, Senhor Jesus, através das Tuas Escrituras. Que as Tuas revelações, Senhor Jesus, sejam bem claras aos nossos corações. Então, para tanto, Pai, use da Sua instrumentalidade para o Teu servo. Abençoa, Senhor Jesus, cada palavra ministrada esta noite e amplia o nosso entendimento. E que todas essas palavras aqui fiquem fixas em nossos corações. É que nós Te pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Salmo de número 10, leiamos. Porque, Senhor, Te conservas longe e Te esconde nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas nas tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os teus caminhos em todo o tempo. Muito acima dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no teu íntimo: jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele tem cheia de maldição, engano e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada. Como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o íntimo a Deus, dizendo no teu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrilha-lhes a maldade.
até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somente as nações têm ouvido o Senhor, o desejo dos humildes, e lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém? Podeis assentar? Vamos falar sobre esse salmo. Irmãos, a tradução já da minha Bíblia aqui, né? A Bíblia reformada, a Bíblia da Herança Reformada, ela já tem uma tradução mais próxima daquilo que Calvino traduziu o texto, tá? Então, portanto, já tem aqui bastante coisas que o comentário de João Calvino, ele fez o comentário de Salmos, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui bem interessantes nos Salmos. Primeiramente, os 4 primeiros versículos desse Salmo, ele fala de um assunto que nos parece muito comum, irmãos. A primeira coisa nesses versículos de 1 a 4, você vai perceber a escalada do mal, a escalada vertiginosa do mal, como que o mal tem prosperado a cada dia. E a partir do verso 5, você vai perceber que o salmista fala que parece que o Senhor não está vendo. Tem alguma coisa errada, porque o mal tem crescido, e parece que não há justiça em relação a essa escalada do mal. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos: como que Deus vai agir? Parece que tem uma coisa errada aí. E parece que o primeiro versículo começa já dando essa ideia. Leiam comigo. Porque, Senhor, te conservas de longe. Essa tradução é interessante, mas eu gostava um pouquinho mais da outra que fala assim: porque, Senhor, não te levantas. Eu não sei se tem alguma tradução parecida com essa aí com vocês, mas aqui a ideia é a mesma. Porque, Senhor, te conservas de longe. Você sabe o que é mais interessante? Que parece que o salmista não conhece os profetas. Porque se nós fôssemos lembrar, por exemplo, do Jeremias, você vai ver que ele fala assim: tu és Deus de longe e tu és Deus de perto. Esconder-se-ia o homem da presença de Deus, porque se você fosse ao mais alto monte, lá o Senhor está, e se você fosse no mais profundo da caverna, Deus estaria lá também, e se você estivesse no abismo das águas, no mais profundo, Deus também estaria lá. Irmãos, até o inferno está cheio de Deus. É bem provável que a cabeça agora de alguns explodiu. Como assim? Até no inferno Deus está? Sim, porque ali no inferno está o que mais existe em Deus, a sua justiça. Então o inferno está cheio da glória de Deus, porque o inferno é o reflexo da justiça de Deus. Percebamos então que a primeira pergunta do salmista é: Senhor, por que te conservas de longe? Essa expressão é aquilo que a gente chama de antropopatia. Calma, irmãos, o pastor não está falando língua estranha, tá? Antropopatias, como o próprio nome diz, né? Pato significaria doença, aquilo que é passional, aquilo que é sentimental, e antropós significa homens. Então a palavra antropopatia significa aquilo que é natural da expressão humana. Então, para nós entendermos o distanciamento de Deus, nós emprestamos aquilo que o homem aparenta, aquela expressão humana que mostra o que é um distanciamento. Como que nós sabemos que alguém está distante de mim? Quando o corpo não está presente. Então é uma expressão humana, porque Deus ele não pode estar ausente, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é
o onipotente. Então, quando o salmista fala por que te conservas de longe, ele não está falando tanto para Deus, mas ele está falando mais para ele mesmo. Por quê? Porque o problema aqui não é onde Deus está, porque Deus está em todos os lugares. O problema é aonde está Deus perante o salmista. Porque no silêncio de Deus, nós temos uma interpretação de que Deus não nos ouve, não nos vê, logo Deus não está presente. Então essa é uma expressão nossa. Quando o salmista fala da distância de Deus, ele não fala de Deus, ele fala dele mesmo em relação a Deus. Na maioria das nossas orações, quando você não sente Deus, a primeira coisa que você fala: Deus, por que o Senhor está tão distante? Na verdade, o que você deveria falar era: Deus, por que eu estou tão distante de você? Porque o problema aí não é Deus, o problema é a proximidade do salmista, é a nossa proximidade em relação a Deus. Então talvez o salmista falou esse primeiro versículo numa tentativa de expressar a necessidade de crer que Deus ainda está presente. E ele precisa sentir isso, ele precisa acreditar nisso. Por quê? Porque a escalada do mal é grande, e com a escalada do mal ele não vê Deus, e as pessoas que estão à volta, vendo toda a maldade crescer, também pensam: não há Deus. E seguindo esse mesmo verso, e ele está assim: porque te conservas longe e te escondes na hora da tribulação. Mais uma vez, como assim Deus escondendo? Você sabe quando o pai, quando o filho acontece alguma coisa com ele, ele fala: pai, onde você estava quando aconteceu isso comigo? Por que o Senhor não estava presente na minha tribulação? Talvez seja só um flash de memória, porque na verdade os pais estão sempre presentes, talvez não tanto quanto você queria, e nem na dimensão que você queria, porque até o distanciamento é a presença do pai, porque às vezes o distanciamento é pedagógico, é para você parar para você aprender a se virar, ter uma fé madura, uma fé crescida no coração. O que acontece hoje, não só espiritualmente, mas nas igrejas, é que Deus tem que tratar todo mundo como se fosse bebê. Que todo momento, todo mundo quer uma resposta, quer Deus presente, quer um milagre, quer isso, quer aquilo, e Deus te convidando para crescer. Cresça na sua fé. Conversando com um casal ontem, e depois de uma sucessão de testemunhos de Deus, de alguns milagres que Deus, alguns testemunhos que Deus, milagres fez na vida de algumas pessoas, eu lembrei deles o seguinte: isso é extremamente importante. Isso acontece muito quando nós somos novos na fé, nós não entendemos a linguagem de Deus. Então nós, para conciliarmos como Deus é um Deus poderoso, nós só vemos isso através dos sinais e milagres. Aí a pergunta é: o problema é que todo sinal ele tem uma função. Qual é a função do sinal? Apontar para algo. Então se você tem um sinal, o sinal está apontando para diante. O que as pessoas fazem? As pessoas param no sinal, adoram o sinal, ficam no sinal e nunca olham para onde o sinal está apontando. Então o crescimento da fé, ele independe do sinal, porque o sinal já apontou para aquilo que é importante, que é Cristo. Então é possível você ter uma vida de tribulação, é possível você ter uma vida limitada, sem experimentar o extraordinário de Deus, e mesmo assim você tem uma fé robusta, uma fé confiante em Cristo, porque no final das contas o que importa não são os milagres que Deus fez nessa terra, mas o milagre da salvação, porque esse é o único milagre que vai te conduzir para a eternidade. Eu conheço, irmãos, centenas de pessoas que tiveram experiências
extraordinárias com Deus, mas elas continuam no inferno. Sua vida é miserável, não mudou um ponto, não mudou uma vírgula. Eu vi milagres, eu vi isso, e essa mesma pessoa não se converteu até hoje. Por quê? Porque ela focou no sinal e ela não olhou para o Deus do sinal. Então, esse silêncio e esse distanciamento, ele é pedagógico no que tange à fortificação da sua fé. Irmãos, a nossa fé, ela é testada quando Deus nos trata como adultos. Porque enquanto Deus nos tratar como criança, dando tudo que a gente quer, nós nunca experimentaremos o que é ter uma fé robusta. Então esse salmista está experimentando isso. E a pergunta é: e te esconde nas horas de tribulação? Mas a maior preocupação do salmista, ela vai ser exposta nessa segunda parte. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas nas tramas que urdiram. O que ele está falando? Olha só, Senhor, você está vendo o que está acontecendo? E ele conclama ao Senhor que esses que tramam contra os pobres, eles caem em suas próprias armadilhas. Nós já lemos isso no Salmo 9, tá? Nós já lemos isso no Salmo 9. E ele vai explicar por quê. Ele fala: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. Irmãos, pode ser que nós não prestemos atenção no que foi dito nesse verso 3, nessa parte A. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. Olha o que é nos apresentado dia após dia nos meios de comunicação. Os coaches sempre te ensinando a ser melhor, que a sua cobiça seja cada dia mais agitada, para que você deseje mais, para que você compre mais, para que você anseie por mais. Irmãos, a cobiça era uma vergonha para o homem, e hoje a cobiça é idolatrada. Irmão, você tem que ter mais ambição. Tá com esse carro, você tem que ter um carro melhor, você tem que ter uma casa melhor, você tem que ser isso melhor, você tem que ter aquilo melhor. Um monte de coisas são te apresentadas, mas você não é um sujeito melhor, você não é uma pessoa melhor. Deus olha para você e não vê absolutamente nada. Esse é o problema de hoje. A cobiça da alma é glorificada, enquanto o Senhor nos ensina a viver satisfeito com tudo que temos, enquanto o Senhor nos ensina a ser feliz com a providência diária que Ele nos dá, nós nos gloriamos da cobiça que nós temos. Não, eu preciso ter mais. Não, isso não é o suficiente. Não, aquilo não é suficiente. É uma declaração pública de que nós não confiamos em Cristo. É isso que acontece. E olha só: o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Ele. Mas como que um avarento blasfema ao Senhor e fala? Como que um avarento ele é blasfemo? Irmãos, todo aquele que confia na sua riqueza, todo aquele que confia nos seus bens, todo aquele que confia na força do seu braço, todo aquele que confia em si mesmo, ele é blasfemo contra Deus. Por quê? Porque a sua confiança está depositada não num Deus Todo-Poderoso, mas está confiada na força do seu dinheiro e do seu próprio braço. E ele diz: amanhã eu vou colher tanto, amanhã eu vou vender por tanto, amanhã eu vou separar um silo mais tanto, amanhã eu vou ter isso, amanhã eu vou ter aquilo, porque afinal de contas eu tenho estabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro.
mas como o próprio Jesus declara em João, ele fala: tolo, hoje eu vou pedir a tua alma, e o que você tem para oferecer? Então, toda a altivez de espírito e a confiança nas suas próprias mãos e no seu próprio dinheiro, ele é blasfema contra Deus. Então, todo-poderoso, ele vive como se Deus não fosse julgá-lo. Você vê isso, os poderosos que estão no poder hoje, eles tomam decisão contra o pobre, contra o que menos pode, contra o que menos tem, roubam o seu dinheiro, trama contra ele, e seu coração está tranquilo. Por quê? Deus não me julga. É isso que nós vamos ver declaradamente nesse salmo. Verso 4: o perverso na sua soberba, ele não investiga. Irmãos, a palavra investigar aqui, acho que seria traduzida assim: ele não analisa, ele não faz uma introspecção, ele não enxerga a sua realidade. O perverso na sua soberba não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. Quando ele fala de que não há Deus aqui, ele não está negando a existência de Deus, ele está negando o efeito de Deus sobre a vida dele. Então o arrogante, o soberbo, o poderoso, ele vive uma vida dizendo para si mesmo: nunca vou ser julgado, para mim não há justiça, porque aqui quem manda sou eu, quem faz aqui sou eu. Então você vê que a escalada da maldade é tão grande. Os líderes políticos, os líderes dos supremos tribunais, os líderes de todos esses locais, eles exercem justiça, tramam contra o pobre, e no seu coração ele diz: Deus não vai me julgar, eu sou Deus, eu faço, eu aconteço. É isso que o soberbo faz. Então, em todas as suas cogitações, ele diz: não há Deus. Irmãos, mais uma vez, ele não está negando que Deus existe, ele está negando a eficácia de Deus sobre a vida dele como justiça. Irmãos, isso talvez você fala, provavelmente isso acontece mesmo lá com esses caras que eu falei. Não é bem assim. Nós também somos soberbos em nossos corações, quando cometemos atos e atitudes achando que Deus não vai julgar. Toda vez que nós cometemos atitudes que não condiz com a nossa confessionalidade, com aquilo que cremos, automaticamente nós estamos dizendo: não há Deus. Por quê? Porque não há justiça sobre mim. Então, ele introduz o verso 5 dizendo: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos adversários, ele a todos ridiculariza. Então, parece loucura, mas a impressão que nós temos é que esses indivíduos que negam a existência de Deus, eles prosperam. Gente, como que a gente olha, como que ímpio prospera, né? E eles fazem maldade, eles fazem uma série de coisas, eles não estão nem aí com a alma humana, eles controlam tudo, e parece que não há justiça sobre eles. E no verso 6 ele faz assim, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Vocês percebem o salmista? O salmista está aqui declarando como que os poderosos pensam, e as suas atitudes são exatamente essa, só que eles não sabem, mas a justiça de Deus, ela virá. Então, como que um ímpio, ele fica cada dia mais cego com a sua própria impiedade? Sabe como?
através da prosperidade. Irmão, você sabia que uma igreja ímpia, ela cresce bastante? Fica lotada. Você vai ver igrejas ímpias, seitas ímpias, com o seu quórum, com a sua igreja, com o seu espaço físico assim abarrotado de gente. Por quê? Porque essas pessoas acumulam condenação. E a liderança ímpia, ela acumula também. Então, e eles pensam, bom, eu faço o que eu faço às escondidas, tá? Eu faço o que eu faço às escondidas, não serei abalado de forma nenhuma. E tudo que ele faz prospera. E ele pensa consigo mesmo, bom, então eu estou certo no que eu estou fazendo. Não tem justiça, não tem julgamento, estou aprontando, estou fazendo o que eu estou fazendo e nada acontece, então significa que o caminho está bom, né? 7. A boca ele tem cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Irmãos, olha só. Você vê que o verso 7, vocês não perceberam, mas ele está fazendo uma figura de linguagem que lembra uma cobra. Debaixo da sua língua, ele tem cheia de maldição, engano e opressão. É como se fosse uma serpente pronta a dar um bote, e quando ela dá esse bote, o engano e a opressão e a maldição é o seu veneno. É isso que o iníquo produz, esse bote. Olha só, e aí ele começa a descrever vários outros animais e seres que estão à espreita. Olha só, verso 8: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. O verso 9 aqui, ele está apresentando o inimigo, o iníquo, aquele que está dentro e fora da igreja, como um salteador que fica às beiras das montanhas, esperando o peregrino passar, para que ele vá lá de súbito, o mate e tome os seus pertences e vá embora. Aqui são ladrões amados nos lugares. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? É isso. Irmãos, era muito comum nessa época, as ruas não são como hoje. Então eram lugares no deserto, a ermo. E o que os ladrões e salteadores ficavam fazendo? Eles ficavam com caças à espreita, esperando alguém passar para que eles roubem. E o que eles faziam? Assim que eles roubavam, eles matavam, espancavam. Então o iníquo aqui é representado como esse ladrão que rouba o inocente. Ele desampara, eles espreitam, ele fica nos cantinhos. É assim, irmãos. Esse é o reflexo da maldade. É isso que o salmista está denunciando. Irmãos, e adivinha de quem que ele está falando? Do seu próprio povo. Ele não está falando de povos externos, ele está falando do povo que vive na cidade santa. Verso 9: está ele de emboscada, como leão na sua caverna, está de emboscada para alcançar o pobre, apanha-o na sua rede e enleia. Irmãos, presta bem atenção, ele usa duas linguagens aqui que são bem interessantes. Ele usa a imagem de uma fera pronta para comer a carne do inocente, e como também um caçador de ave que apronta uma arapuca, uma teia, e na hora que o bichinho passa ele puxa, cai.
Então isso também, irmãos, é apresentado a Deus, esse tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo é uma advertência para que nós estejamos atentos, porque é assim que o inimigo faz. Ele nos espreita, ele tenta trabalhar uma oportunidade para nos enlaçar. As suas presas estão prontas para nos rasgar. Então essa é a expressão do salmista. Ele está tentando nos dizer que o mundo, ele cresce numa escalada da maldade, e que essa maldade está pronta para nos atacar. E ele continua usando a mesma linguagem: abaixa-se e rasteja, e em seu poder lhe caem os necessitados. Então, eles ficavam entre as pedras, rastejando, de novo a imagem de cobra, né? E eles ficavam assim, só esperando. No momento que alguém passasse, eles pulavam em cima e os matavam. Então essa é a ideia. E ele continua, e ele quer vender essa imagem, esse salmista, ele quer vender a imagem da astúcia daquele que engendra o povo. É a astúcia daquele que engana, daquele que atrai com uma armadilha. Ele está falando desses, porque no final o inocente é apanhado, e o inocente não tem como se defender dessas pessoas. E ele continua: diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Em outras palavras, ele está falando que o ímpio no seu coração, ele declara: fiz na manha, matei, fiz o que tinha que fazer, mas ninguém viu. Nem Deus viu, porque se Deus tivesse visto, Deus teria julgado. Irmãos, essa é a maquinação que nós encontramos hoje no mundo. As pessoas vivem uma vida desregrada, dizendo: gente, esse negócio de Deus não julga ninguém não, Deus não está ligando para esse tipo de coisa não. Quando perguntaram para aquele herético lá do Caio Fábio: o que você fala a respeito disso, daquilo? E esquece disso, Deus não liga para esse tipo de coisa não. Jesus não liga para essas coisas não. Jesus era um judeu moralista, ele queria ali implantar algumas moralidades e tal, mas esse tipo de coisa aí Deus não julga. Então as pessoas acham que pode viver uma vida ímpia e Deus não vai fazer nada, absolutamente nada. Por isso que ele diz: virou o rosto e não verás nunca. Ou seja, Deus é cego para a maldade, e muitas pessoas afirmam isso. Aí o salmista no verso 12 ele grita, no verso 12: levanta-te, ó Senhor Deus, ergue a mão e não te esqueça dos pobres. A palavra pobre aqui, irmãos, talvez você deve estar pensando que é aquele caboclinho que não tem nada, né? Pobre. É também. Mas a ideia aqui não é que ele é pobre e isso já faz, tipo, qual é a sua qualidade? Eu sou muito pobre. Não tem nada a ver, irmãos. Qual que é a qualidade? Eu não tenho muitas qualidades não, mas minha qualidade é ser pobre. Isso não é qualidade, gente. Pobreza não é qualidade. A palavra pobre aqui, ela tem o sentido daquele que é dependente de Deus. Você viu no Sermão do Monte quando Cristo falou assim: bem-aventurados os pobres de espírito? Não é que o caboclo é o espírito de porco, ou que é aquele cara que é um pobre, que tem a casa toda rota, tudo quebrado, tudo. Eu não está falando disso. É aquele que tem um espírito dependente de Deus. Então o pobre é alguém dependente de Deus. Ele é chamado muitas vezes por inocente também, porque é aquele que entrega toda a tua vida a Deus e confia em Deus os seus caminhos. Esse é o pobre de espírito, porque a única riqueza que ele tem é Deus. Gente, é possível você ter riquezas e ser um pobre, nos dois sentidos.
Eu conheço pessoas que têm dinheiro, que são ricas, são pessoas maravilhosas, pessoas de caráter, pessoa crente, pessoa realmente envolvida com Deus, confia nele e Deus o abençoou. Mas eu conheço um pobre que é arrogante, prepotente, obstinado, orgulhoso. Não basta ser pobre, não, o caboclo é terrível. Então nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos dizendo que a questão daquele que confia em Deus é esse. Por essa razão, despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Irmãos, Deus se importa. Deus se importa. Deus sabe. Deus vê. Deus contempla. Então, por que o Senhor não está fazendo nada? Porque Ele é Deus longânimo. Ele tem um tempo certo para fazer as coisas. E os versos 14 ele fala assim: tu, porém, o tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tem sido o defensor do órfão. Está vendo? É isso que eu acabei de explicar. O pobre aqui é aquele que entrega tudo nas mãos de Deus. Ele se entrega como desamparado. E ele vai repetir a palavra desamparado e órfão, que no final é a mesma coisa. Por que ele fala, tu tens sido o defensor do órfão? Talvez você fale assim, órfão é aquele que não tem pai, né? Então é aquele que como é que chama? Aquele que não tem pai, Deus defende o órfão. Gente, o órfão aqui representa isso também, porque o órfão é aquele mais, como dizemos assim, o mais carente de proteção, porque o órfão não tem quem o defenda. Então a intenção aqui não é dizer que ele não tem pai, é tentar dizer que ele é o mais necessitado das mãos de Deus, é aquele que é indefeso. Então, aquele que é justo, aquele que clama a Deus, ele se coloca na mão como indefeso, e ele pede a Deus, seja o meu defensor. E Deus toma nas mãos, porque ele vê o trabalho, ele vê a dor, e ele defende o pobre e o órfão. Irmãos, o órfão, ele estava na classe mais baixa, ele estava mais baixo do que a viúva, ele estava mais baixo do que o peregrino, ele estava na classe mais baixa, e não entanto, Deus é quem o defende. E ele no verso 15 ele fala assim: quebra o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Irmãos, então o salmista está dizendo assim: vai lá, quebra o braço lá do fulano que é maldoso. Aí daqui a pouco você vai ver um monte de gente com o braço quebrado. Não é isso, irmãos. Essa é uma expressão na verdade, que é tirar a força do perverso de fazer a sua maldade, porque o braço é a sua força, a potência dele está nos seus próprios braços. E o que Deus vai fazer com esse indivíduo? Vai quebrar o braço dele, ou seja, vai tirar dele a condição dele se levantar contra o pobre, contra o órfão, ou seja, vai anular a força do maldoso. Sabe aquele que arma contra os filhos de Deus, aquele que quer se levantar, que quer criar situação? Deus vai lá e quebra o braço dele, fala assim: ó, aqui você não vai ter força não, manga não, aqui você não vai conseguir arrumar nada não, eu quebro isso aí, eu quebro isso aí. E o que Deus faz? Ele não só quebra, como ele também esquadrinha toda a maldade do coração, até conhecer todo o mal que está lá. Aí no verso 16, o salmista diz assim: o Senhor é rei
eterno. Por que o salmista disse isso? Porque o salmista confia no julgamento do Senhor. A despeito de tudo que foi dito aqui, que Deus não ouve, que Deus não vê, que Deus se distancia, o salmista grita em claro e alto som: o Senhor é Rei eterno. Isso significa que o Senhor governa. Não importa o quanto a maldade tenha crescido, a escalada da iniquidade, a trama contra os pobres, mas Deus se levanta, porque Deus é que julga as nações, é Ele que está lá, e é Ele que honra os humildes. E como prova disso, eu falei a parte B: da sua terra somem as nações. Ou seja, o que ele fala? Ele afasta os ímpios da sua terra. Em outras palavras, o Senhor afasta essas pessoas da cidade santa. Irmãos, esses que Ele afasta, às vezes você está pensando que são os inimigos que estão à sua volta. Não, é aqueles que estão no nosso meio, aqueles que estão no nosso seio. E muitas vezes, eles aparentemente são igual a nós, tem o mesmo rei que nós, mas o Senhor, ao esquadrinhar o seu coração e a sua perversidade que Ele faz, Ele arrasta, Ele afasta essas pessoas da sua vida. Às vezes, irmãos, vocês ficam sentindo falta de tanta gente e do nada essa pessoa sumiu. Deixa ela lá, tá? Não se mete não. Pode ser muito bem que Deus esquadrinhou alguns corações e afastou essas pessoas da sua vida propositadamente. Então não vai abraçar a prova não. Não vai trazer coisa para perto de você não, que às vezes isso vai dar muito mais dor de cabeça. O próprio Deus afasta e você traz para perto. Então, se algumas pessoas se afastarem de vocês, aproveitem a oportunidade. Deixa lá, tá bom? Deixa lá, porque Deus faz isso também. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Olha, agora está vendo? O pobre se tornou o que agora? Humildes. Engraçado que Deus ouve humildes, né? Que estranho isso. Deus ouve humildes. Isso é extremamente importante, irmãos. Por mais que nós, ao olharmos todo esse contexto do texto, por mais que nós vemos a escalada da maldade humana, uma coisa você tem que pôr na tua cabeça: Deus ouve os humildes. Às vezes você se descabela, arranca a cabeça: Senhor, tu me ouve. Ouve sim. Ele ouve. Talvez seja você que não perceba isso, mas Deus te ouve. Quais das suas orações não foram ouvidas? Aí se você parar para pensar e anotar tudo que você orou, está lá. É verdade, Senhor, você ouviu cada uma das minhas orações. E eu estou aqui reclamando pelas orações que o Senhor ainda não realizou, mas todas as outras o Senhor já fez isso. Então, irmãos, e às vezes trazendo para o lado pessoal, às vezes aquela situação familiar, às vezes aquela situação no trabalho, às vezes aquelas situações de relacionamento, esses afastamentos que eu acabei de falar, é justamente resultado de oração. Entende? Então nós temos que entender que o Senhor ouve, por mais que nós não creiamos, por mais que nós olhamos para um lado e para o outro, e a gente parece que não vê Deus fazendo nada, mas na verdade Deus ouve os humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Então Deus deixou bem claro: está vendo isso tudo? Eu vou te acudir. Calma. Mas e agora? Agora não dá mais. Agora já era. Agora já aconteceu. Como é que eu vou resolver isso? Calma. Deus vai te acudir.
Engraçado que a palavra acudir traz essa tonalidade, vocês perceberam? Né? Quando você está quase morrendo afogado, você começa a gritar: acorde aqui, acorde, acorde. É aquele momento exato. Então, é isso que Deus está falando. Se ainda tem o que você fazer, se tem aonde você botar a mão, isso significa que Deus não precisa colocar a mão dele ainda. Então, às vezes, algumas coisas na sua vida só precisa de você fazer. Fica esperando Deus, não. Dá para você fazer? Faça. Ou você acha que Deus abençoa o indolente, o preguiçoso? Não, não. Então a grande verdade é: se posicione, faça a sua parte, caminhe. Quando não der mais, aí Deus entra. Estava vendo minha esposa conversando. Eu falei: amor, você está abandonando alguém aí? Porque ela estava lembrando a pessoa que ela estava conversando de que o seu estado atual era um reflexo imediato da indolência. Em outras palavras, da falta de atitude, da falta de correr atrás, de se sacrificar um pouquinho mais. E eu fico só olhando: meu Deus, lá vai minha psicóloga batendo no povo. Então, você percebe que muitas das vezes a sua vida não deu um passo adiante porque você está sentadinho no sofá. Não vai rolar. Sinto muito, irmãos. O salário aumentado não vai cair do céu. Vai depender da sua formação, do quanto que você buscou, do quanto você trabalhou, do quanto você investiu. E tem um detalhe, tá? Às vezes você faz isso tudo e não acontece absolutamente nada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque no final das contas, meus irmãos, o Senhor ouve o desejo dos humildes. E o Senhor, Ele acude. Eu gosto dessa palavra estranha, né? Acude. É o particípio, né? Ou seja, no momento que você precisar, Ele vai te acudir. Aquela língua portuguesa é bem complicada, né? É particípio, tá? Acude mesmo, não tem outra forma. Então o que acontece? Nós percebemos que Deus é o Deus que gosta de fazer as coisas na hora. E a gente fica numa agonia, né? Porque a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E Deus fala assim: não, peraí. Aí ele dá aquela cruzada de perna bonita, espera. Senhor, já era. Opa, minha vez, peraí. Ele vai lá e faz. E o que é mais interessante, meus amados, é que quando ele faz isso, parece que aqueles 10 anos de agonia passam. Você nunca mais nem lembra daquela agonia que passou. Sabe aquela dor de dente terrível? Você passa 8 horas com aquele dente estourando, aí vai lá o dentista, tira o dente, some com a mão. Você não consegue nem lembrar a intensidade da dor mais. Eu sei que doeu, mas eu nem lembro mais como que era a dor. Por quê? Irmãos, porque esse momento de dificuldade, quando Deus lhe abençoa, toda essa sombra é dissipada, porque a luz do Senhor invade a tua vida, e as realizações e a satisfação e o desejo do pobre alcançado limpa tudo. Você nem consegue lembrar mais como é que era de outro jeito. Então a nossa confiança é isso que o salmista está falando. A escalada do mal é contínua, mas o Deus quebra o braço do ímpio e acode o pobre. Esse é o resumo do salmo. Então, para fechar, irmãos, e ele ainda explica por quê: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Por que Deus faz essas coisas? Para que a maldade do mundo não te afete. É isso que o Salmo está encerrando. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror.
Ou seja, o Senhor ele faz justiça para você, para o pobre e para o órfão, só por um motivo, irmão: para mostrar para os reis dessa terra, para aqueles que se acham poderosos, eles não podem nada contra aqueles que Deus abençoa. É isso que está escrito aqui. Ele faz justiça ao órfão para que os poderosos não consigam produzir nenhum terror em nós. Irmãos, eu lembro aí na transição política do governo passado para esse governo, quando o fulano atual que está no governo ganhou, tinha uma crentalhada do movimento evangelical brasileiro: acabou o mundo, agora já era, as igrejas vão ser fechadas, ai meu Deus do céu, eu não vou ter mais casa, o diabo venceu. Gente, que delírio é esse? É Deus que governa a terra. Vai passar governos políticos, vai passar governos, vai entrar sistema, vai sair sistema. Deus continua sentado no trono. A igreja continua triunfante. O Senhor Jesus continua assegurando o direito do pobre, do órfão e da viúva. Deus continua mantendo a igreja de pé, viva. Os mouros não conseguiram, os muçulmanos não conseguiram, o comunismo não conseguiu, a teologia liberal não conseguiu, os gregos não conseguiram, os romanos não conseguiram, nenhum poder da terra conseguiu anular o poder de Deus e nem o poder do Evangelho. Irmãos, não vai ser dessa vez. E por que Deus faz isso? Para mostrar que é Ele quem reina. Não se descabelem, porque Deus ainda protege os órfãos, as viúvas e o pobre. E é o Senhor Deus que mantém a porta aberta. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela mensagem desta noite, e que nós tenhamos inteireza de confiança no Senhor, mesmo que aparentemente o Senhor se cala. Então, irmãos, eu peço a cada um de vocês que continue confiante em Deus, confiante em suas orações, porque Deus, Ele não tapa os seus ouvidos aos aflitos, àqueles que clamam, e no momento certo Ele vem nos acudir. Que o nome do Senhor seja louvado. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, apresentando, Senhor Jesus, o sermão desta noite, todos que ouvirão essa mensagem através do YouTube, Senhor, da internet, que isso seja, Senhor Jesus, refrigério para a alma daqueles que ouvirão, Pai. Senhor, eu continuo pedindo que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, Pai, que o Senhor venha fazê-la frutificar, e que a cada dia tenhamos a inteireza e a confiança em Ti, Pai, de que o Senhor é o doador de todas as coisas, o Senhor reina e o Senhor governa eternamente até a Tua vinda, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo essa semana, que o Senhor os guie, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja a cada dia mais, e que o Senhor abençoe todo o Teu povo na terra, todos aqueles que se reúnem hoje para glorificar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre, e todos juntos digamos amém.
encerrado o culto solene nesta noite. Deus abençoe a todos.